Olá, meus amigos, o nosso fraterno abraço. Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal, o canal Espírita Rossano Sobrinho. Se você gostar, deixe depois o seu like, compartilhe, deixe um comentário. O vídeo de hoje é um tema bastante polêmico, né? Bastante complexo e muita gente vai, né? Principalmente os espíritas. Eu acredito que os irmãos católicos, porque há irmãos católicos evangélicos que acompanham o canal, esses irmãos não vão estranhar o vídeo. Mas muitos irmãos espíritas, principalmente os que estudam muito pouco e também fazem muito pouco, vão ter dificuldade de entender. Por isso eu recomendo que o vídeo seja estudado, analisado, pesquisado, as fontes que vamos indicar, né? Porque o tema é um tema espinhoso para alguns espíritas. Quero, antes de ir ao tema, deixar algumas perguntas, né? Nós sabemos que temos uma doutrina tão exuberante, tão linda, tão racional, tão atual, trazendo tantas respostas. Por que o movimento espírita ainda é tão tímido, né? Tão pequeno? Por que muita gente leva anos? Eu levei praticamente 26 anos para contatar a doutrina espírita nesta encarnação. Tive uma ou outra informação antes disso, mas por quê? Por que não temos TVs espíritas, né, abertas, como os católicos têm, os evangélicos têm? Por que pouca divulgação? Há uma divulgação muito boa na parte de livros, né? Mas na grande mídia, tudo é muito difícil. Aos poucos está chegando, mas é difícil. Então, eu considero o vídeo de hoje importante para os líderes espíritas, para nós refletirmos juntos. Não trazemos também verdades acabadas, prontas e acabadas, mas reflexões para a gente amadurecer, né? A pergunta é errado receber por uma atividade espiritual? Para muitos espíritas, sim. Mas será que para o Evangelho de Jesus é? Para a codificação espírita é? Bem, o grande problema nessa questão é que há uma grande confusão entre o trabalho espiritual e mediunidade. Muita gente, quando fala trabalho espiritual, está achando que está tratando de mediunidade. Quando um psicólogo atende no seu consultório, é um trabalho espiritual. Ele está atendendo o ser. Ele não está atendendo o corpo carnal. Ele está atendendo a mente, que faz parte do ser imortal, né? O espírito desencarna e prossegue com a mente, não é assim? E ele não cobra? Cobra. O padre recebe para ser padre. A maioria dos pastores também. Há um erro nisso? Não, não há um erro nisso. Por quê? Aí eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, fazer alguns comentários para a gente refletir junto, né? Mas no movimento espírita, os líderes recebem os palestrantes, os dirigentes de casa espírita? Não, ninguém recebe, é tudo de graça, é tudo voluntário. Por quê? Porque não pode? Não, não é porque não pode. É porque o movimento espírita optou por esse modelo de trabalho, né? Mas vamos ver o que os evangelhos falam, vamos refletir juntos, né? Em Mateus, no Evangelho de Mateus, a gente precisa ir às fontes para a gente, né, tá bem embasado aqui na reflexão, não está falando pelos cotovelos, né? E aqueles que vierem comentar que também estudem isso, né? Não com paixão, mas com razão. E chamando os seus 12 discípulos, é o Evangelho de Mateus, pesquise lá, capítulo 10, versículos de 1 a 8. Os espíritas estudam pouco a Bíblia e conhecem muito pouco de Bíblia também, né? Eu deveria estudar um pouco mais, não muito, porque a Bíblia não tem tudo ali, mas tem muita coisa ali importante, né? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E depois, não ireis, ele disse, pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Então Jesus ali estava falando da atuação
dos discípulos, sob o influxo do alto, curando, né? Expulsando os espíritos, bem se vê ali que não era um poder dos discípulos, era um poder dado, né? Dai de graça o que de graça recebeis. Então, o que de graça recebestes. Então, a mediunidade, aquilo que vem dos espíritos, realmente não podemos receber por ela, porque é dos espíritos, né? Agora, e as outras atividades que é o próprio ser encarnado realizando? Então vamos agora aprofundar, né? Disse, já é Evangelho de Mateus 10, 9 e 10. Então é a continuação do texto anterior. Não possuais ouro, é Jesus falando, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Então Jesus está enviando os discípulos falando assim, olha, não levem nada. Mas não levem nada por quê? Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Né? Há traduções, outras passagens que dizem, digno é o trabalhador do seu salário. Então, onde os discípulos entravam, eles se alimentavam. Em Lucas 10, 1, 7, há a orientação. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Então, Jesus está orientando, né? É muito simples isso. Olha, vocês vão pregar e vocês vão receber alimento, tudo o que precisarem na tarefa. Porque o trabalho de levar a mensagem, de pregar o evangelho, vocês vão receber em retorno os recursos materiais. O salário, a palavra usada é digno é o obreiro de seu salário, o trabalhador de seu salário. E o trabalho ali era pregar o evangelho. Então, quando um padre recebe para fazer o trabalho dele, ou um pastor, não tem nada contra o evangelho. Mas não ficou claro ainda? Eu acredito que sim, né? O pessoal gosta muito de citar Paulo, né? Até no movimento espírita há um certo paulinismo também, como há em outras religiões, né? Às vezes mais Paulo do que Cristo. Mas então, Paulo também traz uma palavra, e aí a palavra de Paulo fica muito clara sobre isso, né? Tá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. É importante para vocês pesquisarem, né? Assim ordenou também o Senhor. É Paulo falando, assim o Senhor disse, ordenou. Aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, Paulo está claro aqui dizendo que eles vão viver, né, receber por isso. Leiam o texto lá, busquem na Bíblia, né? Embora Paulo se negou a viver do evangelho, ele trabalhava, né, era tecelão e tal, ele optou assim, era a alegria dele e tal. Isso tudo é importante refletir, por quê? Porque no movimento espírita, nós estamos aqui dizendo que os dirigentes, os palestrantes devam receber pelas tarefas. Não estamos propondo isso, né? O movimento espírita, assim como Paulo, optou por ser tudo voluntário, não se cobra por nada, tudo é de graça. Porém, há uma cultura no movimento espírita de muita gente combater toda forma de pagamento, né? Até para fazer um evento na casa espírita, pedir lá na frente ajuda, tem centro espírita que o povo não pede. Não pede. Todo mundo celular novo, todo mundo, mas pedir lá na frente para uma evangelização para muita gente é difícil. Então há uma cultura de que pobreza é espiritualidade e de que riqueza não é espiritualidade. Como se aquela passagem, né?
eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, seria só espiritual. Enquanto no corpo a gente precisa dos recursos também. Então, essa confusão de mediunidade e trabalho espiritual, os trabalhadores espíritas, o movimento espírita, optou por trabalhar de graça. Então a gente vai, faz as palestras de graça. Agora, a gente não pode achar que, por exemplo, vou dizer para vocês, né? Kardec foi acusado gravemente, basta ler Revista Espírita, Obras Póstumas. Os espíritas não leem nem a codificação, né? Muito menos esses outros livros de Kardec, mas Kardec foi acusado de se enriquecer à custa do espiritismo. E ele deu respostas muito firmes sobre isso. Vou ver até se eu encontro aqui rapidinho, mas vocês podem pesquisar também, porque ele teve que responder ao movimento, né, que o estava acusando. Ele chegou a dizer, falou, olha, vocês não têm nada a ver com os meus negócios cuido eu. Tem palavras fortes, né, de Kardec. Para a gente pesquisar, no volume de 1862 da Revista Espírita, traduzida por Júlio Abreu Filho e publicada pela livraria Allan Kardec, editora ALAC, de São Paulo, Kardec escreveu: entretanto, para contentar um pouco os curiosos, quando ele estava recebendo o ataque de viver da doutrina, que se deveriam meter apenas com o que é da sua conta, ele não foi leve, não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Ele bateu. Direi que, se tivesse vendido meus manuscritos, apenas teria usado do direito que todo trabalhador tem de vender o produto do seu trabalho. Isso é Kardec falando. Falando, vocês estão aí falando de mim e tal, mas é trabalho meu. Se eu vendo ou não, eu tenho direito, é trabalho meu. Pesquisem aí, né? Não tenho que dar satisfação de meus negócios a ninguém. Eu me recordo quando eu abri o consultório como terapeuta holístico, psicanalista e psicopedagogo, eu sou pós-graduado em psicopedagogia, fora outros cursos, veio gente do movimento espírita aqui, dirigente espírita aqui, estão questionando que eu tinha aberto o consultório. Eu falei, mas eu sou um terapeuta, os diplomas estão ali na parede. Agora, eu sou espírita, eu sei que muita gente me procura, eu tenho consciência disso, porque eu tenho uma visão também espírita, mas eu falo disso quando a pessoa pede. Eu atendo católicos, evangélicos, ateus, e atendo cada um na sua cultura. Que vexatório, que vergonha, vim falar disso. E aí foi embora, graças a Deus, né? Foi na paz de Deus. Tem a paz de Deus e a paz de Deus, porque Deus leva muita gente na paz e nos liberta de muitos problemas. Mas falta estudo, meus queridos. Falta estudo. E os críticos, principalmente, são aqueles que menos produzem. Observe assim os trabalhos. Não fazem. Então, hoje, vocês sabiam que Kardec mandou fazer várias fotos dele e vendia essas fotos para bancar as viagens espíritas dele, de divulgação do Evangelho? E ele tinha um projeto de preparar pessoas para viverem do Espiritismo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para levar a mensagem espírita para o mundo. Mas ele desencarna, né? Muita coisa fica. Então, assim, o movimento espírita optou por um modelo, fazendo uma síntese final, de todos os trabalhadores trabalharem voluntariamente. Tudo bem, assim como Paulo optou. Mas não é um erro fazer trabalhos de caráter espiritual, assim como padres e pastores e líderes de outros credos vivem. Em vez de doar migalhas do tempo para a obra espiritual, doam todo o seu tempo. O movimento espírita optou por esse modelo, ok. Mas daí a não divulgar um livro espírita lá na frente, a não organizar uma mesa com livros, a ter dificuldade de pedir dinheiro para fazer. Sabe como o espírita faz obra? É assim, precisa de um dinheiro para fazer uma cobertura. Aí, para não pedir dinheiro no centro espírita, porque não pode, faz-se um jantar. Aí todos os espíritas compram coisas e vão fazer o jantar. Aí depois quem vai come tudo e paga para comer, para ajudar no procedimento? Os espíritas.
E aquilo que sobra no final, os espíritas compram também para ajudar na obra. Aí paga-se 3 vezes, porque não pode pedir. Quer dizer, é um negócio meio assim, fora do eixo. Não pode chegar lá na frente, cheio de empresários, médicos, gente com recurso. Fala, gente, nós estamos precisando pôr um telhado aqui, quem pode ajudar aí? Ah, um dá 500, outro pode dar 1.000 e resolve. Não, tem que fazer, para não falar de dinheiro, tem que fazer um jantar com todo mundo doando coisas. Aí passa aquele tempo fazendo aquilo tudo. Depois nós mesmos compramos o que fizemos e o que sobra a gente compra também para ajudar. Aí daqui trabalhando para conseguir um pouquinho do dinheiro, porque não pode falar de dinheiro. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: será que as trevas não se utilizam da nossa ignorância nesse campo para o espiritismo minguar, o movimento espírita minguar e não divulgar como merece essa doutrina abençoada? Tudo bem das atividades serem voluntárias, todo mundo ir à casa espírita não pagar nada. Tem gente que vive 300 anos na casa espírita e não sabe que paga-se luz e a limpeza do salão e a água, porque não se fala de dinheiro, por ignorância. Mas será que as trevas não se utilizam disso para o movimento não crescer? Porque aí não tem dinheiro, não tem tempo para fazer o trabalho como precisa. Vamos refletir. Muita paz. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aí, né? Não estamos falando, concordando com essas pessoas que vendem, né, pedaço do céu ganhando milhões. Isso é outra coisa, né? Algumas igrejas e tal. Estamos falando do trabalho sério e encerramos com a palavra do Cristo. Se você se opõe a ela, digno é o trabalhador do seu salário. Ele não estava falando de rachar lenha, de assentar tijolo ou de vender qualquer coisa no comércio. Ele estava falando de anunciar o evangelho. Muita paz, muita luz a todos.